Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e uma ótima terça-feira já, né? Foi segunda, mas tá bom. Eu vou ler a palavra aqui, aí eu vou explanar como eu sempre faço, né? E desejo uma boa terça-feira para cada um de vocês também. Bom, e diz assim a palavra de Deus. Lamentação sobre o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras aforjadas, andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e pus para que olhassem para ti. Pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. Bom, aqui fala da lamentação do rei de Tiro, mas rei de Tiro não é o rei de Tiro mesmo. Ele está falando aqui de Satanás. Ele está falando de Satanás. Por quê? Porque o rei de Tiro, quando estava lá no jardim do Éden, quem estava lá era o rei de Tiro? Não. O rei de Tiro não existia até muito depois que ele nasceu. Então, mas foi uma maneira figurativa aqui, né? Que o Ezequiel colocou, né? E ele diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden. Olha, o rei de Tiro não existiu muito depois do jardim do Éden, mas olha, centenas de anos depois ele não existia. Mas quem estava no jardim do Éden? Era Satanás. Era o diabo, a antiga serpente.
Ele já tinha sido lançado à terra. Aliás, ainda não tinha acontecido, não. Ele estava no Jardim do Éden junto com Deus, com Adão, mas ele era muito astuto, ele era muito sábio, o Satanás. E ele estava ali e tentou depois a Eva e conseguiu fazer o que ele queria, né? Ele tentou e fez a Eva desobedecer. Então, jamais o redentivo estaria no Jardim do Éden. Já quem estava no Jardim do Éden era o próprio bicho lá, o próprio Satanás, né? E então diz assim: estivestes no Jardim do Éden, aliás no Éden, Jardim de Deus, de todas as pedras preciosas era a tua cobertura, sardônio, topázio, assim por diante. Então, ele tinha de tudo, Deus deu tudo para ele. E ele ainda, naquela época, não tinha sido expulso do céu. Depois que a soberba subiu no coração dele lá no céu, que era um anjo, era um querubim da guarda de Deus, e daí ele conseguiu trazer junto com ele, convencer terça parte dos anjos, né, que se tornaram demônios, né, anjos caídos, né, porque o diabo é um anjo caído, né, e ele é um ser inteligente. Ele era um querubim da guarda de Deus. Ele era um índio, aliás, o anjo mais bonito que tinha. Ele vai falar aqui para frente. Diz assim: então ele se cobria de toda a cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, pedra, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus cobertores e os teus pífaros. No dia em que fosses criado, foram preparados. Tu eras o querubim, olha aí, tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte de Deus estavas. Quem estava no monte de Deus? O retiro não. E o retiro era um querubim? Não era. Quem era um querubim era o diabo. E ele era um anjo na época, né? Ele não era o Satanás ainda. Então, Deus fala assim, que Ezequiel fala aqui: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras afogeadas e andavas. Perfeito eras os teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, até que ele se envaideceu, se ensoberbeceu, e seu orgulho subiu ao coração dele, e ele se achou Deus, achou que ele era um Deus, queria ficar no lugar de Deus. Imagine a arrogância e a prepotência dele, né? Queria ser, isso é exemplo para nós. Por isso que eu sempre falo: a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância, essas coisas não procedem de Deus? Não. Tem muitos homens na face da terra que é arrogante, prepotente, soberbo, orgulhoso, e como o diabo, era assim. Ele entrou no coração dele tudo essas coisas, qualidades que não são qualidades, mas essas coisas tipo a soberba, orgulho, prepotência, arrogância, e se achou Deus, né? Não, agora eu vou tomar o lugar de Deus, né? Tomou, foi bater lá no inferno. E o diabo, que ninguém sabe, às vezes muita gente não sabe, o diabo está preso no inferno, ele não está solto, não. Tem o segundo da hierarquia dele, que toma conta dos outros demônios, que é milhões na face da terra. Tem um outro lá que chama Beuzebu, é o segundo maioral depois de Satã. E o Satã mesmo está preso. Ele vai ser solto lá por 1000 anos. Aliás, por pouco tempo depois de 1000 anos, ele vai ser solto. Mas ele está lá embaixo. Tem o Beuzebu, que é o da linhagem lá dele, o segundo depois dele, que comanda todas as outras hierarquias demoníacas. Tem o Asmodeu, que ele destrói famílias
e destrói as igrejas. Também tem uma grande, digamos assim, legiões e legiões e legiões que é comandado por esse também. Mas ele obedece o Beelzebul, que é o maioral, o segundo maioral depois de Satanás. Então, ele era um anjo, né, bonito, querubim, ungido para cobrir, para guardar, né? Ele era um querubim que guardava lá no céu, ele era muito bonito, ele era. No Monte Santo, Deus estava no meio ele estava no meio das pedras afogeadas e andavas lá. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até aquele que se achou iniquidade em ti, que é onde que começou a iniquidade e Deus expulsou ele daí. Com a terça parte que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos de estar com ele, para dizer, vamos tomar, eu vou ser o chefe agora. E Deus conhece os pensamentos e o coração dos anjos também, lançou ele de lá com a terça parte que acompanhou ele. Diz assim: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecastes, por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim. É um querubim, falando que é o Satanás, não é o rei de Tiro, não. Que o Ezequiel usou a maneira figurativa, né? E que porque o rei de Tiro depois fez a mesma coisa que Satanás, ele se achou Deus, e Deus abateu o rei de Tiro por causa disso. Foi os inimigos que mataram ele. Ele fez a mesma coisa que Satanás, se achou Deus também, né? Aqui na terra, e aí Deus falou: você é um ser mortal, igual aos outros, e vou mandar um inimigo te abater você, para você saber que Deus sou eu, não você. Falou para o rei de Tiro. E o rei de Tiro fez a mesma coisa que Satanás fez. Mas ele morreu, né? Que ele não era o espírito, né? Ele era o carnal. Elevou o teu coração por causa da tua formosura. Olha, era um anjo bonito, formoso. Corrompeste a tua sabedoria. Ele era um anjo muito sábio. Por causa do teu resplendor, olha, por causa do teu resplendor, por terra te lancei. Bom, perdão que eu amanheci hoje, muita água gelada ontem. Então, assim, tudo isso aqui era Satanás, quando era o querubim da guarda de Deus. Ele andava com Deus, ele passeava na terra. Satanás, que é o querubim da guarda de Deus, ele estava no jardim do Éden, né? Então ele passeava, ele tinha livre acesso, era um querubim, ele tinha livre acesso de passear para lá e para cá. E ele fazia as pedras, ele juntava as pedras bonitas e preciosas, e depois ele fazia os depósitos dele, né? Você vê, era um querubim, mas ele se achava que ele era dele, ia juntando, sabia onde é que tinha, pegava e achou que ele ia ser o dono. Só que o dono não tem ninguém, o dono é Deus, né? E então a palavra continua aqui. Deus fala assim: que te consumiu, ele lançou um fogo sobre ele, que consumiu ele, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem, em que os povos estão espantados de ti. De bonito se tornou feio, né? Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Ou seja, nunca mais ele voltará para o paraíso, porque ele perdeu a essência. Tudo aquilo que Deus deu a ele foi tirado dele. Ele só apenas ficou um ser feio, horrível. E então isso serve de exemplo para todos nós homens hoje. Ninguém queira achar que é Deus,
Ninguém. E outra coisa, não seja soberbo, prepotente, arrogante, faccioso, malicioso. Essas coisas não procedem de Deus. Nós temos que, eu sempre falo aqui no final das pregações, nós temos que andar correto diante de Deus, dentro da palavra. A palavra é a bússola para nós, e nós temos que ler a palavra de Deus, alimentar-se não das migalhas que caem na mesa. As migalhas que caem na mesa é aquele que o pastor, o pregador, prega no fim de semana lá um texto bíblico, aí você vai para casa, aí ele espera outro fim de semana. Não, aqui você farte-se, você tem alimento para o Espírito à vontade. Você tem que examinar as Escrituras. Peço para o Espírito Santo, ele vai te ensinando, e você vai vendo que você vai adquirindo conhecimento dentro da palavra. E nós precisamos de poder conhecer a palavra, né? Para isso tem que pedir a Deus sabedoria pelo Espírito Santo, entendimento da palavra, porque o Espírito Santo é nosso ajudador, nosso auxiliador, né? Então tem que pedir para o Espírito Santo que nos ajude nessa parte que é entender a palavra de Deus, né? E ninguém é nada. Olha, você viu o querubim da guarda de Deus, que era um anjo de luz, bonito, lindo, ele era sábio de tudo, né? Mas ele se achou que ele era o fulano, que ia ser maior que Deus. Maior que Deus nunca teve ninguém, nunca vai existir, nunca existirá. Deus é Deus, soberano sobre tudo e todos, onipotente, onisciente, onipresente. E nós precisamos, isso aqui eu estou lendo hoje esse texto e explicando para que sirva de exemplo para nós. O soberbo, orgulhoso, e o Satanás foi assim, foi orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente e depois virou mentiroso. foi expulso de lá, é o pai da mentira. Mas a mentira, olha nosso país aí, o mundo, olha quanto mentiroso. A gente põe a história de fake news. Fake news é mentira. Só mudaram o nome para continuar mentindo. E isso vão prestar conta. O mentiroso não entra no reino dos céus. Não entra mesmo. Não entra. Não adianta. Lá ninguém entra sem santidade. Ninguém. E pode pintar e bordar aqui na terra achando que vai para o céu da boca do capeta lá embaixo. Mas para o céu de Deus não entra mentiroso, não entra o faccioso, não entra o orgulhoso, nem o soberbo, nem o arrogante, nem o sanguinário, nem os prostitutas, as prostitutas, a não ser que se convertam, nem homossexuais, nada, pecado nenhum entra lá. O pecador não entra lá sem santidade. Se ele se arrepender, receber Jesus como Salvador, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e buscar a salvação em Jesus Cristo genuinamente, então ele será perdoado e será purificado pelo sangue de Jesus. E a purificação vem pelo sangue para se tornar santo. Sem santidade ninguém entra lá. Isso não estou apontando o dedo para isso, para aquilo, não. Dentro da palavra eu tenho que explicar, é minha obrigação. Não passa a mão na cabeça de pastor, de isso, de aquilo, de bispo, de profeta. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu respeito todo mundo e eu tenho temor a Deus, não é aos homens, não. Bom, terminou meu tempo aqui já. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, querido Deus, eu peço a Ti, Papai, para que o Senhor visite em todas as nações, tribos, línguas e povos da face da terra, Senhor Deus. Visita os que estão enfermos, sejam curados, os que estão, Senhor Deus, cativos, os que precisam de libertação, sejam libertados. E, Senhor, vai abençoando aqueles que precisam de salvação, sejam salvos em Cristo Jesus. Se arrependam dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e busque a salvação em Jesus Cristo enquanto há tempo, enquanto é dia, enquanto se pode achar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço e te louvo e te glorifico. Amém.